queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos já dando seguimento aos capítulos do livro Libertação, uma obra magnífica e muito interessante para nos ajudar a compreender os fenômenos ligados a estes processos obsessivos que acontecem costumeiramente entre os homens. Nós queremos que você saiba da importância deste livro para compreender os fenômenos que muitas vezes atormentam a vida das pessoas, sem que isto signifique que todo mundo passe por aquilo que está escrito. Mas a referência que André Luiz faz nesta obra, ela é preciosa para nos alertar, de maneira que cada um de nós tenha condições de compreender aonde deve estar atento, como deve estar vigilante, como não deve ligar-se a coisas pequeninas, coisas mesquinhas. O capítulo é tão importante que nós estaremos fazendo este capítulo, que é o capítulo 5º, em 2 programas, para termos tempo, para ficarmos numa leitura confortável e mostrar coisas interessantes para você não ter pressa. E é esse o nosso objetivo. Você que está nos assistindo, então, por favor, pegue lá uma caneta, um lápis, ou mesmo no seu livro, acompanhe conosco, porque vamos começar o capítulo 5º, cujo título é Operações Seletivas. Para isso, nós vamos para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Bem, como você já está vendo aí na nossa TV, o capítulo 5º vai falar sobre uma seleção que acontece naquele ambiente para onde André Luiz, Eloy e o instrutor Gúbio foram. Diz o André: transcorridas longas horas em compartimento escuro onde eles haviam ficado, aguardando o amanhecer, não é? Aproveitadas estas horas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos, na noite imediata, a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio tinha a forma de um enorme hexágono, uma estrutura assextavada, não é? Em 6 lados, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, aquelas tochas fortes que, acesas ao fogo, traziam um pouco de iluminação, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada, naturalmente porque o tocheiro produz aquelas fuligens que vão enegrecendo as estruturas, não é? Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o referido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes, impressionado, o aspecto doente, o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, que ali estavam isolados, pacientes, os que eram pacientes e os que estavam assistindo, mostravam a mesma opacidade. Estavam densos, estavam escuros, estavam apagados, como se estivessem no corpo físico. Não havia translucidez, não havia beleza, não havia aquelas coisas mais bonitas do perispírito, mais sutil. Não, eles pareciam que estavam imersos na carne. O pensamento deles estava
os estigmas, aqueles sinais da velhice, rugas, pele flácida, olheira, os estigmas da moléstia, a doença, o estado de anemia, a fraqueza e também os sinais do desencanto, que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía, abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos diferentes, por grupos variados, as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em uma seleção para julgamento oportuno. De maneira muito discreta, o instrutor nos disse, elucidando a nossa curiosidade: bem, nós estamos aqui presenciando uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis, dos juízes rigorosos, que vivem aqui sediados. Esta é a sede, como um tribunal. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um, aquilo que eles emitem. Os guardas que estamos vendo em trabalho de escolha, compondo grupos diferentes, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo, a auréola dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Como você está vendo, não é? Eles têm, todos nós como espíritos temos uma atmosfera, e essa atmosfera emite uma luz que tem uma cor. E então, com base nessa emissão, estes guardas selecionam. Então, continua o texto a dizer: a divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isto mesmo, das mais completas. A essa altura, o pessoal de Gregório nos havia dado uma trégua, afastando-se de nós, de algum modo. Não obstante, continuaram a nos vigiar das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Estavam no campo das vítimas. E veja só, já neste breve relato, nós encontramos coisas interessantes. Primeiro, que há nesta cidade umbralina uma noção de justiça com a estrutura física ali construída na dimensão adequada, na dimensão vibratória própria deles, referente a uma organização que julga, juízes implacáveis, juízes rigorosos. E este julgar representa o quê? Representa a possibilidade de vítimas algozes receberem aquilo que estão esperando pelo mal que fizeram. Eles entram então, levados a este encontro noturno naquele ambiente, e percebem que o ambiente é iluminado por tochas. Tochas que queimam alguma coisa daquele próprio meio vibratório e que emana fuligem de forma que pareçam escuras as paredes, como se tivessem pegado fogo. É um aspecto não muito agradável. E quando chegam, estão todos ali reunidos naquele ambiente, um estado assim de amedrontamento. Então, o impactante nessa situação é observar que quando André Luiz chega naquele ambiente onde estão todos os espíritos em silêncio mortal, ele observa que o perispírito de todos eles não é um perispírito translúcido, leve, bem construído, mesmo com doenças, não, é um perispírito opaco, que parece que estão vestidos de carne. Tem as marcas da velhice, as marcas das doenças, tudo aquilo que um corpo físico possui de
marca mais profunda, materialmente falando, estes espíritos têm, porque refletem o pensamento fixado naquela condição de vida carnal. Eles ainda não se libertaram deste peso. E é significante isto, porque vocês vão ver na sequência como que eles são dominados pela ação mental que organiza as punições. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o capítulo 5º do livro Libertação. Coisas interessantes, não, que estão acontecendo ali. Vamos acompanhar a leitura daquilo que André Luiz está nos revelando. Acompanhe aqui no texto. Diz André: atento que eu estava à explicação ouvida, perguntei, curioso: todas estas entidades vieram constrangidas, vieram assim meio forçadas, conforme aconteceu conosco também? Existem espíritos satânicos, recordando as oleografias, que são as pinturas a óleo, os quadros religiosos que nós tínhamos lá na crosta. Estas almas satânicas disputando as almas no leito de morte? O orientador ponderou, muito calmo, e me disse: sim, André, cada mente vive na companhia que escolhe, que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora do corpo denso. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas acolhidas, asiladas neste lugar, vieram para cá obedecendo a forças de atração. Não é que elas não foram pescadas lá por entidades satânicas, vieram pela sua própria vontade, atraídas pelo ambiente. Incapazes, diz André, de perceber a presença dos benfeitores espirituais que estão entre os homens encarnados em tarefas de renúncia, de benevolência, porque estas almas atrasadas estão em baixo teor vibratório, no qual eles se colocaram, não é? Através dos delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização, da fixação no erro, estes espíritos não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram. E desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Eles estão vindo da Terra carregados de defeitos, carregados de nódoas, e eles não conseguem sentir a presença dos bons espíritos, porque eles já, quando estavam na carne, não se sintonizavam com boas entidades, nem com os próprios protetores. Quando desencarnam, não conseguem ver nada além da sombra em que eles já andavam. E então diz o Gúbio: aportando aqui, chegando a este lugar, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas, que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. E eu disse em voz sussurrante: por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos, a espíritos tirânicos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Gúbio estampou na fisionomia uma significativa expressão e acrescentou:
André, quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ademais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aqueles ou por aquele que a deseja ou procura. Cada posição do outro lado está destinada àqueles que a querem. Eu então, disse o André, vagueei o olhar em derredor e toda a minha alma se afligiu. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos montes, aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas, entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha, o veneno da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos sem nenhum respeito, a esmo, ao acaso. À frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando absorvente, intenso vozerio se fez ouvido. E então começamos a escutar, diz André. Os magistrados! Lugar para os sacerdotes da justiça! André estava ouvindo essas vozes. Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos lictores, ou os lictores, funcionários judiciais da Roma Antiga, carregando a simbólica machadinha ao ombro, avançavam, ladeados por servidores que carregavam grandes tochas, que lhes clareavam o caminho. Nós temos umas imagens para você ver quem são esses lictores. Aí está. Aqueles dois primeiros à frente carregando um conjunto de varas. Vocês estão vendo que há um machadinho amarrado. E essas varas estão reunidas no ombro destes lictores, que são os representantes que antecedem os juízes. E há alguém gritando, abram o caminho para os juízes. A Roma Antiga era assim que eles andavam. Os soldados que ladeavam o magistrado e esses que carregavam este símbolo, este fatio, esse conjunto de varas, de feixes, que fazem a força, e o martelo a machadinha como aquilo que corta, simbolizando a função do magistrado. Então, vocês estão vendo esses dois de vermelho carregando esse símbolo da justiça, também estavam entrando no ambiente. É o que André Luiz agora vai continuar a dizer. Olha lá. Penetraram o átrio em passos rítmicos. E depois deles, 7 andores, que são suportes para imagens, sustentados por dignitários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes, esquisitamente ataviados, vestidos de forma muito estranhas. Que solenidade religiosa era aquela? Perguntei. As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sédia gestatória. A sédia gestatória é um trono portável, um trono que carrega nas cerimônias religiosas os papas dos diversos períodos. Ele está dizendo que essas sédias gestatórias eram parecidíssimas com aquelas que nós víamos nas cerimônias papalinas. Nós temos imagem para você ver. Olha só que interessante. Essa é a sédia gestatória, uma cadeira que tem esses 2 braços de madeira embaixo, que eram usados para levar o Papa em um nível superior ao do povo. Você vê aí o Papa Pio XII abençoando, sentado nessa cadeira. E agora, na sequência, veja como eram. Eram esses andores, estas coisas
nas quais se transportavam esses juízes, que estão sendo aqui descritos por André Luiz. Os homens embaixo, vestidos de forma estranha, não nessa imagem, porque essa é uma cerimônia católica que existiu até o Papa João Paulo I. Depois isto se suprimiu, essa cerimônia de levar o Papa sentado como se ele fosse um senhor e os outros apenas os seus servos, foi suprimida. Não se usa mais esta cadeira. Mas se você vê no texto, ele está dizendo que estes andores, levavam cada um deles um juiz, eram 7, carregados por essas pessoas importantes, que estavam estranhamente vestidas, juntamente com os próprios juízes, que estavam todos apetrechados de uma fantasia. Olha só a cerimônia, os líctores, os andores, os juízes sentados em cima. Que solenidade religiosa era aquela? Com essas poltronas suspensas, parecidas com o trono do Papa. O trono do Papa. Lá no nosso começo, na introdução deste livro, nós explicamos quem era Gregório VII. Volte lá. Veja por que essas cerimônias são parecidas com aquilo que nós descrevemos no começo. Mas nós vamos ver agora o espanto do André Luiz crescer. E esperamos que você possa estar acompanhando o nosso capítulo 5º, que eu já disse e repito, nós vamos dividir em 2 partes, exatamente para poder mostrar a você como são estas coisas. Temos tempo para comentar. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos continuar a ver a descrição de André Luiz em relação a esta cerimônia estranha. Eu aguardo você. Estamos de volta com o terceiro bloco desta primeira parte do capítulo 5. André Luiz está assustado, vendo aquela cerimônia estranha. E ele então continua a nos contar. Acompanhe o texto, olha só. Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se, porque antes estavam carregando nos ombros, né? E agora eles passaram a carregar nas mãos e se alinharam corretos perante a tribuna espaçosa sobre a qual resplandecia um alarmante facho de luz. Um facho de luz estranho. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos daqueles tronos içados, os tronos erguidos, e tomaram assento numa espécie de nicho, uma cavidade que se salientava de cima em relação ao nível em que eles estavam. E ali, a presença desses 7 inspirava silêncio e temor, porque a turba, a multidão inconsciente à volta, calou-se imediatamente. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo. E uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa aproximadamente nestes termos. Ele ia começar a dizer, a anunciar aquilo que os que estavam ali tinham que ouvir. E começou solene a dizer: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune nem recompensa. A morte
é caminho para a justiça. Desnecessário qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas, escritas pela vontade de cada um, sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Quem abriu a boca para vilipendiar, para humilhar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os próprios ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para olhar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação intencional e deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere daqui por diante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões desonrantes, as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei, condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio, do sapo, encarcerado no visco, no grude do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. André Luiz ouvia aquilo assim, arrepiado. Nesse ponto, o orador fez uma pausa e eu reparei os que estavam em volta. Olhos esgazeados, espantados pelo pavor, jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas, em todas as caras. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar um ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento, de elevação moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Prolongando-se o intervalo, enderecei com o olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. Esse aí, André, o julgador, conhece abundantemente as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, apesar de usar, como vemos, a verdade contundente. Ele está falando a verdade. E então voltou o homem a falar da tribuna. Não vale acusar a administração desta colônia, a edilidade que vos governa. Prosseguiu o juiz com voz trovejante. Porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo
quem nos desrespeite as deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Veja só, olha que coisa interessante. Eles estão tratando de falar coisas que são reais. Aí, neste salão, a palavra deste homem, deste juiz que está dizendo: nós não estamos aqui nem para premiar, nem para punir. Ele começou assim, veja só. Nós estamos aqui para cada um receber aquilo que ele próprio criou. E aí começa a falar de cada caso. Não é? Ele vai falando do que foi falador, do que ouviu a calúnia, do que seguiu o vício, e mostrando cada consequência daquilo que essas pessoas devem esperar. Quem usou as mãos em sementeira de discórdia, de malícia, de ciúme, agora aprenda a resistir para colher os espinhos que ele semeou. Ora, isto é da lei, mas entendam que este modo de falar não era visando gerar uma noção elevada em quem estava escutando, não. Isto, disse o instrutor, e isso é assim na vida física, não é só no plano umbralino, não. O instrutor está dizendo que essa maneira de agir é aquela que estas entidades inteligentes utilizam para manter hipnotizados os que estão sob o seu domínio, pelo medo. Não é para erguê-los, não é para fazê-los vencer suas fraquezas, não. É para exercer um domínio, é para impor a mente daqueles que escutam essa mesma situação de punição, de dependência daquilo que eles vão dizer. Por isso que ele diz assim: não acusem a administração da colônia, como está aqui, ó. Não acusem, porque ninguém vai escapar dos resultados das próprias obras. Da mesma forma que o fruto está sempre dependendo da propriedade da árvore que o produziu. Vocês produziram frutos ruins, quer dizer que vocês são maus, vocês não têm como esperar prêmios. Não somos nós que vamos dizer, são vocês que escolhem pela mente aquilo que querem. Essas são as leis magnéticas nas esferas inferiores que procuram hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo. É o que disse Gúbio. Então, todas as vezes que nós estamos falando coisas, realçando o aspecto negativo, sem dar esperança, nós estamos usando este processo. A culpa. A culpa é utilizada mesmo na terra para manter escravizadas as pessoas, para fazê-las dar dinheiro para a igreja, para fazerem pedir perdão a Deus, pagando coisas que possam aliviar o seu estado mental de dependência do mal ou do erro. Mas isso é um crime. Mas esses espíritos estão aí porque foram atraídos. Eles viveram disto, viveram neste meio e agora vão suportar os julgadores que vão dizer que a justiça que eles fazem está baseada de verdade nos arquivos mentais de cada um que está lá. Como será que é isso, hein? Nós vamos ver no próximo bloco. Eu aguardo você. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa de hoje, que vai tratar do capítulo 5º, da sua primeira parte. E já é surpreendente o que nós estamos aprendendo aqui, não é mesmo? André Luiz continua o texto nos explicando agora aquilo que dá sequência
ao seu relato. Acompanhem comigo. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, o juiz que estava falando bradou terrificante: quem nos acusa de crueldade? Ora, não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano, resto de gente? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Nesse momento, disse o André, um choro convulsivo invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prostraram de joelhos. Imensa dor generalizava-se. Gúbio trazia a mão sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas, vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. E por que não dizer, eu também me ajoelhei compungido, arrependido, implorando piedade em silêncio. O próprio André Luiz estava ouvindo a conversa e disse, nossa, isso também serve para mim. Eu também fiz coisas erradas. Certamente que Gúbio estava contendo o seu coração generoso para não se denunciar em uma vibração amorosa por aquelas vítimas. Aí, exasperado, o julgador bradou colérico, perdão! Quando foi que desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer, sem ser punido, a misericórdia? Incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava assim, que olhava para ele estarrecida, apavorada, ordenou-lhe com voz soturna, venha você! Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, saindo da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção do julgador. E ele disse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva à qual ele se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, que é uma reza que os católicos rezavam quando se confessavam nos seus delitos, e gritou lacrimosa, perdoai-me, ó Deus meu! E como se estivesse sob a ação de uma droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de todos, falou em voz alta e pausada, matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassinato de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir dele através de todos os recursos em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei, mais me atolei no charco, no lodaçal de mim mesma. De repente, diz André, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, começou então a gritar, quero vinho, quero prazer. Em uma vigorosa demonstração de poder, o magistrado afirmou triunfante, como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Perguntou o magistrado para os que estavam ouvindo. Em seguida, colocando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, disse, decisivo, a sentença foi lavrada por si mesma. Você não passa de uma loba. Você não passa de uma loba. À medida
que repetia a afirmação, como se procurasse induzir a mulher a se sentir na condição desse ser irracional mencionado, uma loba. Eu notei, disse o André, que a mulher profundamente influenciável modificava a expressão fisionômica. Sua boca se entortou, a nuca, a cerviz, se curvou espontânea para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas simiescas. E então, uma expressão de macaco, de símio, revestiu-lhe o rosto. Será? Será que a mulher virou uma loba? Será que o juiz, com o poder da sua palavra, atuou de forma a obrigar a mulher a deixar a sua fisionomia de mulher e tornar-se um animal? Ora, nós vamos sair da sala de leitura que eu quero comentar com vocês algumas coisas. Vamos pensar. Você que está em casa, às vezes nós costumamos dizer para filhos, mas você é muito estabanado, você é estabanado, você é estabanado, você é muito feio, ou você é burro, ou você só faz coisa errada, ah, só podia ter sido você, só você para dar errado, onde você está, tudo de ruim acontece. Às vezes nós dizemos isso para filhos, para pessoas, para empregados. O que nós estamos fazendo é a mesma coisa que esse juiz está fazendo. Nós estamos reforçando como se fosse um poder de impregnar a pessoa nos seus defeitos. Estamos reforçando na pessoa aquilo que ela tem de fragilidade. E isto faz com que ela se sinta aquilo mesmo que a gente está falando. Sobretudo quando nós temos uma relação de proximidade, que a pessoa tem uma dependência de nós, e nós usamos esta dependência não para erguê-la, mas para mantê-la numa condição subalterna, servil. O que vocês estão vendo acontecer aí é uma técnica de indução hipnótica para fazer com que a culpa assuma na mente da pessoa aquela ação de julgamento e de condenação que a pessoa sabe que merece. Todos os que estão naquele ambiente, como o André Luiz falou, todos eles sabem que erraram. É por isso que quando o instrutor começa, o juiz começa a esbravejar, você que mentiu, você que traiu, você que roubou, você... Aí todo mundo começa a chorar, não é? Começam a chorar. Porque a consciência começa a acusá-los de que não tem esperança. E então eles começam a dizer, piedade, piedade, nós queremos que Deus nos perdoe, nós erramos. É aquilo que um filho pediria ao reconhecer que está errado ao seu pai. E o juiz não está ali como pai, ele não está ali para criar compaixão, não está ali para reerguer os espíritos, está ali para explorá-los como uma forma de poder. Os seres atrasados, os seres violentos, os seres tirânicos, eles não promovem a evolução dos subalternos. Eles mantêm os subalternos na condição de subalternos como se fossem lixo. Tanto que ele fala isso. Vocês são o rebotalho da humanidade, vocês são o lixo das pessoas. E a pessoa sabe que o que ela fez não é bom. E para provar o seu poder, aí ele convoca a mulher, que ele sabe que é uma criatura débil, uma criatura sem capacidade de se opor mentalmente. E ele manda ela confessar, e ela começa a contar, matei 4 filhos tenros, inocentes, assassinei meu marido, depois caí na gandaia, enchi a cara, me dediquei ao prazer sem trégua, para esquecer. E à medida que ela vai contando, ela vai reassumindo a personagem que ela viveu na Terra, ébria, assim, promíscua, grotesca. Ela então põe para fora a sua culpa e dá razão ao juiz dizer, vocês estão vendo, vocês querem piedade? E ele começa a dizer para a mulher, na verdade a sentença foi lavrada por você mesma. Você é uma loba. É uma loba. E André Luiz deve ter ficado de cabelo em pé. Você já pensou você nessa situação? Você só está ali de telespectador e está vendo a pessoa que
Até então estava normal começar a ficar de olho esbugalhado, focinho comprido, cara de macaco, coisa assim meio animalesca. Só porque o magistrado começou a dizer: você é uma loba, é uma loba. E a mulher, influenciável, porque carrega culpas, no caso dela, vai modificando a sua expressão fisionômica. É mais ou menos o que acontece nesta imagem que vocês estão vendo aí, do projeto Imagem. Lá está o juiz, lá está a mulher no chão, com a aparência semelhante àquilo que o juiz está falando. Esse livro é muito importante, porque ele aplica esses conceitos em nossa vida e nos faz entender como funcionam estas coisas. Daí a responsabilidade com que você fala, com que você se dirige aos outros. E daí a função de você sempre procurar erguer as pessoas para não bancar o papel desse magistrado cruel e indiferente. Nós vamos parar aqui porque temos a parte 2 no próximo programa. Eu espero que você esteja apreciando, que você possa pensar sobre tudo. Mas vai lendo já, não fique esperando por nós aqui não. Você, quando chegar lá na hora, já está sabendo. Na próxima semana nós vamos para a segunda parte do capítulo 5º. Eu aguardo você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e muita paz.